Primeiramente, eu quero agradecer vocês que já acreditaram no projeto, mesmo sem conhecer a gente direito ali, vieram para participar, passar esse dia inteiro com a gente. Sejam muito, muito, muito bem-vindos, tá? Eu tenho certeza que o nosso propósito, que é realmente transmitir conhecimento, que é para vocês acreditarem no potencial de vocês, no final do dia vocês vão sair daqui assim, uau, que dia! Isso eu tenho certeza, porque os palestrantes que a gente convidou, é um melhor do que o outro. Então, assim, sem muitas demoras, eu vou começar apresentando o nosso palestrante super Fernando Fauzi, que é um profissional de educação física, especializado em marketing, que está à frente, né, da Fauzi Marketing Esportivos. Ele tem aí desde 2010 trabalhando tanto na captação, na elaboração, na gestão, na prestação de contas de projetos esportivos. Então, assim, é isso que a gente veio ensinar para vocês, como é que vocês podem começar a fazer ou como é que vocês podem melhorar o que vocês já fazem, tá? Sejam bem-vindos e seja muito bem-vindo, Fernando. Salve de palmas para ele, gente. Opa, obrigado, gente. Bom dia. Tá, agradecendo aí primeiramente, Patrícia, muito obrigado pelo convite, tá? E a vocês todos aqui presentes, né? Eu agradeço também pela oportunidade também dessa nossa troca de experiências, né? Eu estou aqui também para passar um pouquinho do que a gente vive aí nos projetos. Vocês que querem ingressar nesse mercado, eu acho que é fundamental. A gente precisa muito de vocês, precisa de profissionais qualificados. E que queiram aprender a fazer projetos não só esportivos, né, mas culturais, fomento de governo. A gente tem verba, assim, dinheiro tem, a gente costuma brincar, né? Dinheiro tem, mas gente para fazer é o que ainda tá à procura, né? A gente ainda está à procura muito. Então, aqui eu trouxe uma palestra para vocês. O meu tema específico aqui são desafios e oportunidades na implementação de projetos esportivos para o desenvolvimento social, tá? Então, a minha parte ela é mais voltada para as minhas próprias experiências, né? A gente viveu já essas experiências aqui de pontos negativos, né? Então, é isso, né? Vocês que estão aqui, acredito que têm esse interesse em trabalhar com projetos também, elaboração de projetos, como a Paty mesmo falou, sou formado em educação física, então, assim, dificilmente eu mudei um pouquinho a curva, né? Então, eu fui para uma área que os meus colegas, a maioria, prefere aquela parte de gestão de academia, trabalhar com academia, que é uma área muito boa também, mas eu falei, vou um pouquinho fora da curva. Então, são poucos os profissionais de educação física que trabalham com essa parte de projetos esportivos, né? A gente criou também um vínculo muito bom com o Ministério do Esporte, então a gente hoje tem um bom diálogo com os técnicos do Ministério do Esporte, então isso facilita para a gente bastante essa da comunicação, né? Então, eu vou contar um pouquinho das nossas experiências aqui, o que a gente pode somar para vocês, e a gente pode também ouvir, né? A gente também está aqui para ouvir vocês e talvez tirar algumas dúvidas que vocês queiram, tá? Após a palestra também posso deixar o nosso contato aí também para que vocês também possam, que a gente possa continuar essas nossas trocas de experiência, quem sabe a gente trabalhar junto em diversos outros projetos, né? Esse específico que a gente está desenvolvendo hoje foi um projeto com recurso público, né? A gente tem uma verba aqui do Ministério do Esporte, então é um caminho que a gente traça, né? Não é fácil. A gente começou esse projeto, acho que a Paty está aqui, ela fala, foi fevereiro, né? Fevereiro do ano passado. Então, assim, é um processo que a gente veio trabalhando até chegar aqui, nesse dia de hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho... Está aqui. Aqui é um breve currículo, que acho que a Paty falou um pouquinho de mim, né? Então, eu sou formado em Educação Física e me especializei, fiz uma pós-graduação em Marketing Esportivo também, que é uma área que também tem a ver com a questão de elaboração de projetos, mas a gente também captou recursos para muitos projetos que vocês hoje veem aí, camisa de time de futebol, placa esportiva naquelas placas estáticas de estádio, né? Então, esse trabalho é o que o marketing esportivo desenvolve. A gente capta, busca o recurso e faz a entrega para o cliente, tá? Eu tenho uma empresa chamada Fauzi Marketing Esportivo e Publicidade, né? Minha sócia é a Patrícia, que está aqui, né? Também é uma especialista aí nessa área de projetos. E
a gente já desenvolveu projetos em diversas áreas, né? Copa América, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né? Não só futebol. A gente fala muito marketing esportivo quando a gente faz. Eu via muito porque os exemplos só do futebol, mas o marketing é para qualquer área, né? Qualquer área de atuação no esporte ele vem atuando, tá? Então, basicamente, esse aí o meu currículo, né? Desde 2010. Então, gente, é um tempo que a gente faz nessa questão de elaboração de projetos, né? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os desafios, tá? Vamos começar pelos desafios, né? O que a gente mais vê de necessidade quando a gente fala assim, eu preciso iniciar um projeto esportivo, o que a gente tem que fazer? Inicialmente é a parte de documentação, tá? Então, hoje, você como pessoa física, você pode ser um proponente, você como pessoa jurídica com fins lucrativos, você pode ser um proponente, e você também como um terceiro setor, né? O terceiro setor é aquela instituição, né, sem fins lucrativos, que ela desenvolve todo o projeto social, mas ela não pode obter o lucro, né? Então, você como um presidente de uma instituição, uma pessoa que está envolvida dentro ali, você não pode obter o lucro, tá? Por aquele trabalho que você está fazendo. É um trabalho voluntário, digamos assim, né? Então, a minha sugestão é para que a gente comece logo na parte de documentos, tá? É uma parte mais chata, mais burocrática, né? Um trabalho que exige um pouco de legislação, você tem que conhecer um pouco da legislação, tá? E um bom advogado ali para te orientar naquilo que você deseja fazer dentro do seu estatuto, tá? Então, eu coloquei aqui alguns pontos que, por exemplo, a sua estrutura organizacional, né? Então, você vai falar, eu preciso de um presidente, de um vice-presidente, de um conselheiro, um diretor administrativo, diretor de esporte. Então, você cria a sua estrutura organizacional dentro do seu estatuto, né? Você elabora esse estatuto pensando com as pessoas que vão trabalhar. Gente, é importantíssimo você, principalmente no terceiro setor, não dá para você desenvolver um projeto do início ao fim sozinho, né? A gente precisa de parceiros, precisa de gente competente para isso. Então, essa equipe é a que vai te dar esse suporte, tá? Então, é interessante que você busque, muitas das vezes, pessoas que tenham a qualificação. Às vezes a gente fala, eu vou chamar meu amigo, meu pai, meu irmão, vou montar um instituto aqui, né? E aí chega lá na hora, o que a gente vai fazer? Não sei. Por é que a gente começa? Então, a gente fez só a estrutura essa organizacional, mesmo que não tenha qualificação. A gente vai falar um pouquinho aqui na frente. Mesmo que não tenha qualificação, a gente capacita essas pessoas para isso, né? A gente um trabalho que a gente também desenvolve, mas aquelas pessoas que não têm, falar, eu não tenho perfil de ser presidente do instituto, mas vai atrás, vai estudar. Se você se propõe a fazer um trabalho social, né, você tem que ter esse conhecimento básico, tá? Capacitação das equipes, que a gente falou aqui agora. Então, formar profissionais multidisciplinares com competências técnicas e gerenciais, né? Então, você ter um bom gestor de projetos, né? Uma pessoa que entenda a parte de documentos, seja organizado na questão de documentos, para você trabalhar essa questão sem muita dor de cabeça. Quando você é desorganizado, né? Acaba se complica mais. Então, veja as competências das pessoas que trabalham com você, né? Então, às vezes, uma pessoa ela tem uma forma de trabalhar que ela é boa para captar, ela é boa para ir a campo, vender um projeto, né? Ela é boa para explicar um projeto, e outra é mais ali no computador, descrevendo, né? Então, qualifique essas pessoas dentro da sua instituição e dê as funções de cada uma delas, tá? É importante também você ter o engajamento da comunidade, né? Construção de confiança e superação de barreiras culturais e econômicas. Então, nesse perfil, a gente vê o seguinte, as pessoas que você vai atender, o público-alvo que você vai atender, devem ser pessoas que você se identifica, né, com a sua comunidade. Talvez, eu moro num lugar que precisa de uma quadra de esportes, que precisa de uma escolinha de esportes. Então, assim, você pode ajudar essa comunidade, mas você tem que ter esse engajamento, né? Você tem que saber se eles realmente querem isso lá, né? Ou, às vezes, até existe alguma instituição no local. Então, você pode fazer o quê? Você soma com aquela instituição, você não vai abrir uma concorrência ali. A gente fala, é uma ONG, uma instituição concorrente, né? Por quê?
você consegue trabalhar o mesmo, não o mesmo perfil de público que você vai atender. Às vezes uma pessoa quer atender só projetos culturais. Eu mexo com break, com dança, teatro. Então, esse instituto ele é voltado a essa área, né? E o seu pode ser uma área esportiva, né? A estrutura organizacional, adequação às exigências legais e operacionais. Então, o nosso primeiro passo que eu sugiro, né, é a constituição legal dessa organização social que você quer criar. Então, existe uma elaboração de um estatuto. Esse estatuto ele deve regir com todas as suas regras jurídicas, né? É sempre bom que você tenha um advogado ali para te dar esse suporte, e a definição da natureza jurídica. Então, hoje a gente tem associação, fundação, instituto, ONG, então, assim, tem várias habilitações. Então, depende muito do que você quer fazer, tá? O próximo passo seria um registro em cartório desse ato, né, que vocês estão obtendo, e a obtenção do CNPJ. É bom lembrar, gente, que por muito tempo as pessoas mantinham um CNPJ muito simples ali, o CNPJ com o CNAE, né, que é aquele como é que fala? A natureza jurídica dela é específica para ações sociais, né? Hoje a legislação ela exige que você tenha um CNAE específico com várias outras abrangências. Então você fala, eu vou dar aula, ensino do esporte. Então tem um CNAE específico para ensino do esporte. Então isso aí é que você tem que abranger esse CNPJ. Você pode colocar, acho que no máximo 30, 40 CNAEs específicos. Então tenta abranger esse CNPJ de vocês, ou esse estatuto, para várias áreas, não só esporte, né? Talvez você queira trabalhar hoje com esporte, mas amanhã você queira trabalhar, talvez, com ação na cultura, ou casas populares, que a sua instituição vai doar casas, alguma coisa assim. Então, habilita esse instituto para que ele seja abrangente, tá? A gente costuma falar um instituto de A a Z, né? É lógico, não dá para a gente fazer tudo com perfeição. Então, habilite com o máximo de CNPJs possíveis, tá? A estrutura administrativa, né, a criação de organograma funcional, formação de conselheiros administrativos e fiscais, né? Isso é uma exigência hoje que a lei faz para que você tenha esse conselheiro. O conselheiro fiscal, principalmente, é para te assegurar que o que você está fazendo hoje você não seja penalizado futuramente. Então, assim, essa equipe de fiscais, né, é uma parte de pessoas dentro do Instituto que vão fiscalizar o que vocês estão fazendo, para avalizar o que vocês estão fazendo. Tá? Documentação exigida: Estatuto Social, ata, certidões negativas de débitos municipais, estaduais, federais e trabalhistas. Né? É exigência da lei também que o instituto também ele paga imposto trabalhista também. Se ele vai contratar um funcionário dentro da empresa, como qualquer empresa, ele também é apto a pagar esse imposto, só que ele paga um imposto muito menor do que uma empresa normal. Hoje varia em 2% a 6% de imposto. O profissional, a empresa, ele vai pagar em torno de, se for uma CLT, 68%. Então, assim, é uma diferença muito grande, né, de encargos trabalhistas, né? Regularização financeira, uma abertura de uma conta em nome da organização. Nos casos de projetos sociais como esse que a gente está participando, né, o governo ele abre uma conta específica. Então, assim, a partir do momento que você inicia um processo de uma liberação de um recurso público, né, o recurso público ele é vinculado a uma conta. Essa conta, não só a associação ela é responsável, o Ministério ou a Prefeitura ela é responsável por isso. Então, isso aí é uma conta que a gente chama conta vinculada, quando são projetos de recursos públicos que a instituição do terceiro setor ela assume essa responsabilidade. Tá? No caso de, por exemplo, doações, né, doações aí a administração é da própria instituição. Tá? Licenciamentos e alvarás, solicitação de alvarás, atendimento a normas sanitárias também é interessante vocês verificarem, né? O registro e credenciamento em programas, essa é uma parte interessante que a gente fala
que existem vários... quando você abre uma instituição, a habilitação dela ela tem que ser em várias áreas, né? Então, a gente colocou aqui nas áreas municipais e federais, que são os conselhos municipais da criança e do adolescente, o CRAS, né? Então, o registro ele é necessário para que você seja habilitado. Por exemplo, hoje tem no distrito, a gente trabalha no Distrito Federal, mas aqui também tem, o Fundo de Apoio à Cultura e o Fundo de Apoio ao Esporte. É uma fonte que você, como proponente, seja pessoa física com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, possa solicitar esse recurso, né? Então, eu quero fazer um show, né? Então, você pode solicitar esse recurso via Fundo de Apoio à Cultura. Então, nesse Fundo de Apoio, a instituição, a pessoa física, ela cadastra-se primeiro, tá? Ela é cadastrada primeiro, para depois ela se habilitar a concorrer esses recursos, tá? Existe uma verba muito boa também na área da saúde, chamada Pronas e Pronon, né? Pronas é voltado para a área dos PCDs, né? Pessoas com deficiência, e Pronon na área de oncologia. Então, é uma área que é pouco hoje utilizada, mas existe uma verba muito possível aí de captação, né? E essa verba ela é voltada para que você utilize o recurso da empresa privada, uma empresa que paga o imposto, ela vai apoiar o seu projeto. Então, ela deixa de pagar esse imposto para o governo e ela apoia um projeto social, né? Na área que eu falei aqui, na área da saúde, mas na nossa especialização hoje é esporte, então a gente trabalha com lei de incentivo ao esporte, lei de incentivo à cultura, as leis estaduais também, né? Então a gente trabalha nesse segmento, mas existem também essas que estão aí pouco utilizadas, né? Aqui a gestão de conformidade, estabelecimento de um manual interno de políticas e processos. Isso a gente vê pouco nas instituições hoje, tá? Você elaborar um manual de utilização da sua instituição, né? Um manual de como você vai conduzir a sua instituição, tá? Então, coloque isso num documento formalizado, registrado em cartório, e para que outras pessoas, depois que você deixar a associação, ela saiba qual é o regulamento dessa instituição, tá? Criar um mecanismo de auditoria interna para garantir a transparência e conformidade, e capacitação das equipes para atender as normas legais e operacionais. Essa questão da capacitação das equipes, né, que principalmente nessa parte de estruturação de uma associação, é interessante que você procure um contador, um advogado que entenda dessa parte de legislação, tá? Aqui eu estou dando também alguns exemplos, né, o ponto principal para a gente capacitar uma pessoa é o mapeamento das competências necessárias, né? Então, aquilo que eu falei, você identificar o que aquela pessoa tem de melhor na capacidade operacional dela, se é de gerir um projeto, se é de vender um projeto, e você deixar aquela pessoa especificamente para isso, tá? Treinamentos técnicos, oferecer capacitações em modalidades esportivas específicas, planejamento e execução de eventos, né? Então, você tem que conhecer, você tem que entender o que é um projeto. Você, por exemplo, se envolve a fazer um projeto como esse, com uma estrutura como essa, né? Então, você tem que pensar nos mínimos detalhes, na pessoa que vai estar aqui assistindo vocês, mas no palestrante que está aqui, nos profissionais que estão. Então, todas as partes envolvidas nesse processo, você tem que esmiuçar, né? E às vezes quando você chega num recurso público, você fala assim: deputado, eu quero uma verba de 100 mil reais para fazer um congresso. Aí chega lá, o seu congresso custou 200. Quem fica com a responsabilidade de pagar o resto, né? Então, assim, tenha bastante cuidado em relação a se programar e estudar um pouquinho do que você vai fazer, tá? Agora a gente pode conversar um pouquinho aqui sobre as oportunidades, né, que eu acho que é a parte mais interessante, que eu acho que a gente pode trocar na maior experiência em relação a isso. O primeiro ponto da parte de oportunidades, eu penso que é a transformação social, né? Então, o que você está levando para aquela comunidade, o que você está levando para aquele público-alvo que você está se oferecendo, se está se propondo, né? Aqui, no caso, a gente está tentando levar um pouquinho das nossas experiências
na área de projetos, né? Então, pelo que vocês estão aqui, acredito que vocês queiram trabalhar nessa área de projetos, né? Que é uma área que no início que eu falei, que está em grande ascensão, porque não tem profissional qualificado para isso. Então, a gente procura muito profissional na área que saiba ou que tenha interesse em aprender. A nossa dificuldade maior hoje é contratar um profissional que queira trabalhar com isso. E hoje eu te falo, 6% do PIB do Brasil hoje é gerido pelo terceiro setor. Então, a gente está falando aqui num mercado que pouca gente hoje ainda tem acesso, né? O dinheiro está aí, né? As oportunidades estão aí. Mas a gente vê que ainda não tem profissional qualificado, tá? O esporte como uma ferramenta de inclusão e desenvolvimento social e promoção da saúde, né? Então aqui a gente está falando mais sobre a oportunidade em projetos esportivos, tá? Então dentro de um congresso, dentro de uma feira fitness ou dentro de um torneio de futebol que você queira levar para a sua cidade, então assim tudo isso é uma forma de resgate social, tá? Fontes de financiamento. Como a gente tinha falado, né? Hoje a gente trabalha com a Lei de Incentivo ao Esporte, que é a Lei 11.438/2006. Essa é uma lei voltada para captação de recursos. Então, você pode trabalhar com projetos de alto rendimento, projetos educacionais e projetos de participação. O que significa isso? Projetos de alto rendimento, você vai ajudar um atleta que queira desenvolver uma carreira profissional no esporte, né? Então, você conhece algum atleta que fala, ele tem um potencial para ser um nadador olímpico, então ele pode desenvolver um projeto especificamente para a carreira profissional dele, para ele manter o treinador dele, para ele manter a equipe técnica que vai auxiliar ele, uma bolsa auxílio para ele viver desse esporte, né? Então, dentro do mecanismo da lei de incentivo, você tem toda essa ferramenta para você elaborar os projetos, para você desenvolver esses projetos e conseguir o recurso. A fonte do Ministério do Esporte, nessa lei que a gente está falando, ela não é uma fonte que o Ministério vai te dar o dinheiro, não é isso. Você elabora o projeto, aprova o projeto. Então, você tem um período de 2 anos para captar esse recurso. Como é que funciona a captação? A captação de recursos, você busca uma empresa, por isso que eu falei, o importante é vocês também procurarem profissionais que trabalham com venda, né? Nós somos vendedores também, então a gente vende um projeto social para uma empresa, a Coca-Cola, uma Samsung, né? Então essa empresa ela deixa de pagar o imposto de renda dela para o governo federal, para a Receita Federal, e ela aporta num projeto esportivo que foi aprovado pelo Ministério do Esporte. E a nossa fonte de renda, né, por exemplo, a minha, de vocês, né, que eu já vejo como profissionais, né, colegas de profissão, nós somos remunerados dentro do próprio projeto, tá? Então, dentro do próprio projeto, existe uma fonte para pagar um captador de recursos. O captador, normalmente, é uma verba de 5% a 10% do valor do projeto, tá? Com uma limitação. Então, por exemplo, se você aprova um projeto de 10 milhões, vamos ganhar os nossos R$1 milhão? Não, vai ganhar R$100 mil, porque é uma fonte limitada, né? O governo te autoriza a captar esse recurso, como uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, mas ela é limitada a um teto orçamentário, tá? Dentro do projeto. E dentro do projeto também existe uma fonte para a gente pagar as atividades meios, que são o quê? Fontes de administração desse projeto. Então, para a gente, por exemplo, para vocês que vão trabalhar com a fiscalização do projeto, com a elaboração desse projeto, existe uma fonte de 15% do valor desses projetos. Então, a nossa remuneração ela está ali dentro, né? E aquilo que você precisa para executar o projeto, que é comprar bola, comprar cone, pagar os profissionais, professor, coordenador, é uma fonte adicional, né? Então, é uma fonte que fica específica para isso, tá? Então, hoje é um caminho muito bom para a captação, né? Para a gente, vocês estão num lugar excelente, assim, a gente fala que Rio, São Paulo, os países, as capitais do Sul, tem mais fontes de captação do que a gente que está lá no Centro-Oeste, lá em Brasília mesmo, a gente não tem tanta indústria, né? Então, a gente não é uma fonte de captação. Então, a gente, quando vem captar, a gente vem para cá. A gente vem para São Paulo, vem para Brasília, para o Rio, porque aqui estão, sim, as grandes indústrias estatais, né? Então, você fala Petrobras, você fala a
aqui da energia aqui tem uma fonte de captação, a Light, né? Ela tem uma fonte de captação muito boa. Então, vocês podem ter essa oportunidade de se jogar, se colocar à disposição a fazer um projeto, né? Testar de fazer um projeto, escrever um projeto numa lei de incentivo e ser o gestor desse projeto. Tá? Uma fonte hoje muito utilizada, que é uma fonte até que nós estamos aqui, né, por conta dessa emenda parlamentar, que seria o quê? O parlamentar hoje, o deputado federal, estadual ou municipal, ele tem uma verba, né, uma verba que ele pode usar para a área de saúde, segurança pública e educação. Essas verbas são prioritárias, né? Então, vou te dar um exemplo hoje que um deputado ele tem direito a 42 milhões de reais. Cada parlamentar, a gente está falando de 512 parlamentares, né? Cada um tem uma fonte de 42 milhões para gastar ao longo do ano. Então, a fonte de recurso que ele utiliza, que é a emenda parlamentar dele, é metade desse valor, saúde, segurança pública e educação. Tá? E as outras, o outro valor, né, de 50%, ele destina para aquilo que ele acha que é prioritário. Então, no caso aqui, um parlamentar do Rio de Janeiro achou interessante elaborar propor a emenda dele para um projeto para capacitação. Tá? Então, a nossa fonte de recursos de emendas parlamentares ela também é muito grande. Né? Então, como que a gente faz essa primeira abordagem? Né? A primeira abordagem é com o parlamentar. Então, a gente visita um gabinete de um parlamentar ou algum assessor parlamentar, apresenta um projeto básico para ele, uma ideia básica para ele do que vocês querem desenvolver e um valor. Né? Se ele achar interessante, ele destina isso aí. Sim. Nesse exemplo que eu estou dando são federais, mas estaduais e municipais também podem ter as fontes de arrecadação. O valor de 42 é para um deputado federal. Então, nas estaduais, eles têm um valor um pouco menor, né? Bem menor, né? Acho que 1/3 desse valor. Mas eles têm a destinação das emendas que eles são obrigados a destinar. Então, a gente não está trabalhando aqui com um pedindo, nós não estamos pedindo, é uma ordem, assim, é uma ordem que ele tem que fazer. Né? Então, ele está ali nos representando, mas ele precisa fazer a destinação do recurso público dele de forma a atender a maior parte da população. Né? Eu vou abrir depois para questionamentos, tá, gente? Então, assim, se vocês quiserem perguntar, a gente está aqui à disposição. Parcerias privadas, que aí são as fontes mais diretas, né? Captação direta. Você apresenta uma proposta para uma empresa ou uma pessoa física e essa pessoa ela vai doar esse dinheiro para o seu projeto. Então, a sua prestação de contas é para aquela empresa. Então, não tem parte governamental, não tem um trabalho que você tem de fazer toda essa logística, né? Igual a gente falou, a gente começou esse projeto em fevereiro do ano passado, com essa primeira reunião parlamentar, que a gente fala. A gente foi até Brasília, conversou com o parlamentar e ele interessou nesse tipo de projeto. Então, do início da nossa conversa até o dia de hoje é o prazo que a gente consegue. E, lógico, nós vamos, assim, como a gente também trabalha com a parte de prestação de contas, vai ainda estender. Né? Então, a responsabilidade civil de uma instituição que está assumindo um recurso público é de 5 anos. Né? Então, assim, depois que terminar o evento, ainda você fica 5 anos ainda dependendo de prestação de contas. Então, o Tribunal de Contas, o Ministério, né, o governo, ele pode te solicitar informações que ele achou que não foram suficientes. Falou, você me alugou um telão, custou tanto. Beleza, a gente tira uma foto desse telão para comprovar que a gente fez. Ou um fiscal do Ministério vem até aqui para fazer a vistoria do evento. Né? Como a gente está falando de Ministério, eles não têm equipe técnica para estar em todo lugar. Né? Então, são projetos no Brasil inteiro. Mas a nossa fonte de informação que a gente está passando para eles é o que eles vão avaliar na nossa prestação de contas. Né? Aqui a gente falou também atração de patrocinadores, né? No caso, a gente tem que desenvolver um trabalho voltado para atrair o patrocinador. Então, assim, você está expondo marcas ali naquele evento, uma publicidade que você usa nas suas redes sociais. Então, eu acho que hoje, por exemplo, uma instituição é fundamental que ela tenha uma rede social ativa. Né? Às vezes você não abre uma instituição, mas você não tem um site, você não tem um Instagram, você não tem nada. Então, assim, como que as pessoas vão te
te descobrir ali. E a fonte de atração de patrocinadores, ela hoje, você vende muito isso. Você vende a sua rede social. Às vezes ele quer comprar os seus seguidores, né? Então, é uma fonte também que para você atrair, não só a parte social, mas ele também quer atrair os seus seguidores para fazer business, né? Para fazer negócios, né? Hoje, a gente, vou falar em ordem de valores, né? As nossas principais fontes de arrecadação são empresas estatais, no caso aí Vale, Petrobras, né? Que são essas são as maiores doadoras hoje de incentivo fiscal, né? No segundo lugar são bancos e o terceiro são mineradoras. Então, para você ver, hoje a gente tem mineradoras de diversas proporções que fazem hoje doação de recursos para instituições. Tá? No caso dessas empresas, como, por exemplo, a Vale, o interesse dela não é na parte fiscal, é mais na parte social. Ela tem que fazer uma entrega social para o país daquilo que ela tá extraindo do Brasil, a parte de mineração, e ela tem que dar uma contrapartida social. Então, você tem uma fonte de captação muito boa hoje nessas que eu te falei, banco, mineradora e estatal, né? Aqui também dando uma continuidade a esse tema, né? Fazer o levantamento de oportunidades seria mapear os programas de incentivo fiscal, que a gente comentou, as leis de incentivo, emendas parlamentares, empresas privadas, os editais. A parte de edital, gente, todo ano a gente vê uma adesão muito grande de projetos. Esses projetos que a gente aprova na lei de incentivo, igual eu comentei com vocês, ele precisa, muitas das vezes, participar de editais, né? Então, isso garante que você também possa concorrer com o seu projeto social dentro de um edital. Siga a norma do edital, né? O que eu recomendo, muitas das vezes, né? Antes da gente elaborar um projeto, a gente estuda um edital. A gente faz o reverso, né? A gente estuda um edital, por exemplo, da Vale, da Nubank, do Banco Santander, porque você vai se basear já por uma coisa que ele vai te patrocinar. Não adianta você fazer um projeto dos seus sonhos, que às vezes é um projeto excelente, maravilhoso para você, né? Mas para uma instituição, ele está fora um pouquinho das estratégias da empresa. Então, leia editais, né? Entenda os editais hoje, para que você possa fazer parte e ter uma maior chance de concorrer a isso, tá? Basicamente é isso. A nossa solução, tá? A implementação de projetos esportivos para o desenvolvimento social exige planejamento estratégico e uma gestão eficiente para superar desafios com a captação de recursos e o engajamento comunitário. As leis de incentivo, emendas parlamentares e parcerias oferecem grandes oportunidades para as instituições, né, que é aquilo que a gente veio desenvolvendo. Então, a nossa orientação para vocês é a elaboração, identificação dos recursos e aplicar esses recursos de forma efetiva para a comunidade. Tá? Também o que eu vejo, né, de importante que a gente comentou, né, trabalhe bem uma rede social, trabalhe bem um site de uma instituição. Hoje, o site ele é uma ferramenta de verificação de prestação de contas também. Tá? Então, quando o governo vai te fiscalizar, ele vai falar, a instituição... Qual é o seu nome? Fernando também. Então, o Fernando pegou um recurso público aqui, e aonde eu vou fiscalizar ele? Onde é que eu vou ter toda essa documentação que ele falou comigo que tem, comprova. Então, a ferramenta do site, das redes sociais, é uma forma de você fazer uma prestação de contas eficiente. Tá? De uma forma também que a gente orienta, né, para que vocês façam, quando abrir uma instituição, aplique algum projeto social sem recurso público, sem nenhuma, de forma ainda inicial. Porque a capacidade técnica, o que significa capacidade técnica? É que você já ter realizado alguma coisa. Tá?
Então, o governo, quando você vai solicitar um recurso público, ele exige que você tenha uma capacidade técnica. Então, por exemplo, as redes sociais que você já fez, postem fotos, né? Postem o que você já desenvolveu, o seu estatuto ele tem que estar constando ali dentro desse site, tá? Matérias de jornais. Então, quando você fizer uma ação social, publique, né? Tenta desenvolver isso dentro de um jornal, faça uma matéria e mande publicar essa matéria, porque isso é fonte para a sua capacidade técnica, tá? Então, às vezes você fala, pô, eu criei uma instituição hoje, como é que eu começo a trabalhar com ela, né? A lei, ela fala que, por exemplo, falando da lei do esporte, a lei do esporte você tem que ter, no mínimo, 1 ano de CNPJ ativo. Então, por que ele pede para você ter essa maturidade, né? Para que você possa desenvolver ainda uma capacidade prévia, anterior, tá? Porque como é que você vai se comprometer a pegar um recurso público, sendo que você não fez nada, né? Então, essa capacidade técnica ela é o nosso passo inicial nas ações que vocês vão desenvolver, tá? Então, programe-se para 1 ano para começar a pensar em recurso público, tá? Então, aqui está o meu contato, né? Depois eu passo para vocês também, deixo à disposição e abro agora para questionamentos, né? Se vocês tiverem algum questionamento, alguma pergunta. Já esteja em desenvolvimento, né? Uhum. Hoje, o que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer um termo de parcerias, né? Então, hoje a gente consegue desenvolver uma cooperação entre essas duas instituições. Então, você absorve essa capacidade técnica de um outro instituto. Então, por exemplo, você vai fazer um evento e busca uma parceria com a CUFA, né? A CUFA já desenvolve projetos sociais. Então, você pode desenvolver em um contrato, você tem que firmar isso em contrato, né, em um termo de parceria, para que você consiga pegar essa capacidade técnica desse instituto. As pessoas físicas que você trabalha também pode ser uma fonte da sua capacidade técnica. Então, por exemplo, você trabalha com um profissional que ele já desenvolve um projeto social na comunidade dele, então ele te dá essa declaração que trabalha para o seu instituto. Então, isso aí é uma fonte também que você desenvolve, tá? Uhum. Sim, sim. Isso. Com outras pessoas. Exato. Uhum. Uhum. Já contam como capacidade técnica, tá? Mais alguém, gente? Mais alguém? Tem alguma pergunta? Aproveitem, né, gente? Porque assim, eu acho que é uma oportunidade da gente trocar experiências. Eu acho que como vocês têm esse interesse em trabalhar com o terceiro setor, vão surgir diversas N situações que vocês vão ter dificuldades e às vezes a gente fala assim, é bom a gente trocar essas experiências porque diminui o erro, né? Porque você errar em um recurso público é muito sério, né? Você envolve o seu patrimônio, você envolve o seu CNPJ, né? o seu CPF. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande para quem assume esse direito de pegar um dinheiro público, né? Então, são fontes que estão aí à disposição. Eu estou falando, são 6% do PIB do país, gente. É muito dinheiro que tem aí para gastar com isso. Mas tem que ter responsabilidade, né? Assim, a gente poderia ficar aqui horas contando fatos e ações que aconteceram, mas eu acho que cada um tem a sua vivência, né? Mas, assim, se a gente puder diminuir o erro, entender um pouquinho de quem já faz, né? Pegar essa capacidade de quem já faz, eu acho que é um ponto válido para vocês. Sim? Bom dia, tudo bem?
Sim, sim. Realmente isso aí é uma fonte que a gente tem observado que as grandes marcas hoje, por exemplo, a gente pega a Adidas. A Adidas tinha a corrida tradicional deles, né? E hoje eles querem fazer o quê? Eles querem fugir um pouquinho da verba direta. Pois é, então, é um número bem expressivo, né? Então, a ideia que eles têm hoje de recurso público via incentivado é o quê? É deixar de pagar o imposto e colocar em um projeto social, né? Um projeto que tenha. O bom e interessante também é que, por exemplo, o recurso público, às vezes, por exemplo, aqui vocês não estão pagando nenhum valor para estar aqui, né? Não é inscrição, não é nada disso. Mas o recurso público ele permite também que possa cobrar o ingresso, tá? Então, numa corrida que você possa desenvolver, você vai apresentar uma planilha para o governo, né, de valores ali, digamos que uma corrida custe aí 400, 500 mil reais, né? Só que o custo que você conseguiu captar é 300. Então, você tem que captar mais 200 com outra fonte. Então, essa fonte pode ser uma verba direta ou uma inscrição e você justifica essa fonte como uma participação, tá? Então, te explicou aí? Tá, beleza. Isso, exato. Exato, exatamente. Na lei também, ele pode aplicar ele pode ser um remunerado, mas não pela função de presidente, tá? Ele tem que ser na função que ele exerce ali. Ele é um gestor de projetos, ou ele é um coordenador, então ali ele está como essa parte. Tá? Então, ele pode ser remunerado, ele é aplicado o encargo trabalhista para ele, então, se ele é um RPA, um profissional autônomo, a gente recolhe o encargo trabalhista dele dentro do projeto. Tá? Uhum. Uhum. A lei, assim, a gente sempre gosta assim, costuma orientar os nossos clientes, né, os nossos parceiros, que sempre desenvolvam um projeto de um ano para o outro. Nunca, assim, é complicado você fazer um projeto o ano que vem, no início do ano que vem, fazer a inscrição dele, captar e haver o dinheiro em tempo hábil. Então, a gente sempre trabalha de um ano para o outro. No Ministério do Esporte, por exemplo, cada instituição ela pode apresentar até 6 projetos no ano, né? Então, ela tem a possibilidade, num CNPJ, você fazer 6 projetos. Esse prazo que o Ministério hoje ele aplica, né? Até o meio do ano aí estava rápido. A gente colocava um projeto num mês, no outro mês ele estava aprovado. Agora, como está tendo uma demanda muito grande de projetos e acho que a equipe técnica do Ministério ainda está em déficit, né? Então está demorando um pouco essa fase de análise, de aprovação, né? Às vezes a gente tem a habilitação do projeto, a gente habilitou ele, então é publicado no Diário Oficial que você está apto a captar. Então ele te dá 2 anos de prazo para você captar esse recurso. Então durante o período de 2 anos, né, você pode ir recorrendo a empresas, né, buscando pessoas físicas também. Pessoa física é uma fonte de captação também. Eu não comentei aqui, mas a pessoa física que paga o imposto de renda, ela pode também, a gente pode pegar essa doação de imposto de renda. No DF a gente trabalha muito com isso, porque a gente tem muito funcionário público lá, né? 80% da população é funcionário público. Então, é uma fonte também que a gente tem de captação. Tá? É lógico que é com um volume muito pequeno. Né? Eu dei um exemplo aqui de um ano que eu fiz um projeto para o Corinthians, né? O Corinthians lá de São Paulo. Ele captou toda a fonte dele com pessoa física. Toda a fonte. Acho que era um projeto de 2 milhões e meio, mais ou menos. Não era um projeto alto. Mas ele captou com a fonte de incentivo de pessoa física, porque ele jogou isso para o sócio torcedor dele, né? E o Corinthians tem uma massa, o Flamengo tem, os clubes todos têm. Então ele usou essa estratégia de arrecadação, né?
Então, também é uma fonte que a gente pode usar como fonte de direta de captação, a pessoa física e pessoa jurídica. Isso, no federal existe uma lei agora que ela foi recente agora que vai abrir para a pessoa física também. A partir do ano que vem, o Ministério do Esporte também vai habilitar projetos para a pessoa física. Ainda falta a regulamentação, tá? Mas tá em fase de final já. Sim, sim. É diferente. A gente exige um pouco menos, né? Mas também tem a questão da capacidade técnica comprobatória, eles exigem, tá? Um exemplo que a gente usa muito é o da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, que é para a cultura, ela habilita a pessoa física. Você pode aprovar um projeto para a pessoa física. Só que tem um teto orçamentário, acho que é R$500 mil, que você pode fazer por CPF, né? E quando for um primeiro projeto, ele te isenta da capacidade técnica, tá? Então, assim, só que aí reduz um pouquinho. Não. Aí você pode apresentar um projeto se você não tem a capacidade técnica, o teto hoje da lei, pela regulamentação que vai mudar, é R$200 mil. Então, assim, você pode apresentar um projeto de até R$200 mil para a pessoa física, né? E buscar essa fonte de captação, tá? Sem a necessidade da comprovação de capacidade técnica. Sim, na lei de incentivo do esporte, ela ainda não é autorizado a habilitação para pessoa jurídica com fins lucrativos. Só a SAF, quem é aquele modelo de SAF, né, do futebol, ele permite que é uma empresa privada que faz a habilitação de um projeto. Agora, empresa privada no segmento de esporte não pode apresentar ainda por essa legislação, né? Tem que ser um instituto, uma entidade sem fins lucrativos. Tá? Mais alguém, gente? Então é isso. Eu acho que... Tranquilo. Gente, eu agradeço a oportunidade aqui, né? Acho que tem o meu amigo que vai vir com a palestra agora. Tá? Agradeço a vocês. Está aí meu contato para quem precisar de alguma informação, parcerias, possíveis projetos, estamos aí para contar com vocês também, tá? Agradeço.